hoje com uma convidada muito especial. Nós já fizemos uma live no passado a respeito da parte de empreendedorismo, e hoje, quase que finalizando o mês da mulher, né? Então, em março, nós comemoramos o mês da mulher. É claro que é uma comemoração simbólica, né? E durante todo esse mês, a gente veio fazendo uma sequência de lives destinada à mulher. E em meio a tantas informações, a tantas atividades que a mulher tem que ter, né? A questão financeira é algo muito, muito importante. E o nosso tema de hoje, então, é mulher e finança. É até interessante porque parece, né? É um assunto interessante porque quando a gente falava de finança, até por uma questão histórica, a gente tinha a situação de que o homem que comandava o dinheiro da família. Até é interessante que na minha casa nunca foi assim, né? Apesar da minha mãe ser dona de casa, quem controlava o dinheiro da família e controla ali, meu pai já estudou muito mais que a minha mãe, mas quem controlou sempre o dinheiro da família foi minha mãe. E deu certo, né? E hoje as mulheres, além desse papel, né? Nós temos muitas atividades. E é um setor bem preocupante, em especial diante da situação que nós estamos vivendo. Como é que a gente pode se planejar? O que é isso? É preciso entender disso? É preciso ter pós-graduação para poder fazer um planejamento financeiro? É disso que a gente vai falar. E nada melhor do que a gente trazer uma empresária, mulher, mãe, filha, que gerencia, além da sua empresa, a sua casa também. Então, seja muito bem-vinda, nossa querida Ana Paula Coelho. Seja muito bem-vinda às nossas lives de terça-feira no ITJ. Obrigada, Thaís. Excelente sua introdução, sua apresentação. É isso mesmo, né? Esse bate-papo eu acho que é importante pelo fato da gente estar falando de mulheres reais, né? Eu não tenho graduação, não tenho pós-graduação, nem doutorado na área de finanças, porém, eu dou alta aí dos meus 52 anos, muitos anos já de mercado de trabalho, né, no empreendedorismo, a gente vai adquirindo o quê? Uma prática em relação a ensinamentos que muitas vezes não são do banco de faculdade, né? E principalmente o ensinamento de que a mulher ela é a mola propulsora de tudo que é feito de diferente, de uma iniciativa, de uma nova configuração familiar, acaba sendo a mulher. Então, por que não a mulher puxar aí como uma locomotiva essa questão de juntar o time e falar sobre dinheiro, falar sobre finanças, falar sobre planejamento com quem for pertencente ao núcleo dela. Pode ser uma família em que ela seja rimo, pode ser uma família de esposo e filhos, pode ser uma família envolvendo ascendentes e ela, não importa a configuração, o que importa é que ela inclua nos múltiplos papéis, como você bem falou, a questão do olhar para o lado financeiro, para o planejamento financeiro. Por que você acha que a mulher, né, ela tem essa... Na verdade, não vou nem falar... É obrigação, mas não queria ter esse peso de obrigação, pensar nesse peso de obrigação. Mas talvez a necessidade, né, porque eu acho que é um mal necessário, um bem necessário, de ter uma ideia, como você bem falou, que não precisa você ter pós-graduação em Harvard para poder falar de dinheiro, né? Porque a gente precisa e lida com dinheiro todos os dias, para fazer um planejamento, até uma educação financeira dentro da sua casa ou dentro do seu pequeno negócio. Por que isso? Na verdade, Thaís, não precisa realmente de títulos, né? Mas o que precisa primeiro de tudo? Primeiro de tudo, precisa saber administrar o próprio
tempo. Isso é condição básica. Por quê? Porque se você não encontrar uma brecha na sua agenda para que você se dedique atenção, energia, tempo para essa empreitada, para essa jornada, realmente aí todo o resto fica difícil, ou, na pior das hipóteses, fica mal feito. Então, antes de tudo, é necessário, às vezes, aquele ditado que diz: você tem que sair da ilha para enxergar a própria ilha. Então, você tem que sair do momento, encontrar um período na agenda e se organizar, dando importância para a causa, né? O que faz você conseguir um tempo nos seus múltiplos papéis é justamente o fato de dar alguma prioridade para essa questão, né? E é muito importante que se dê prioridade. Por quê? Porque, na verdade, uma das necessidades básicas do ser humano, e consequentemente da mulher, é a liberdade. E a liberdade de escolhas, muitas vezes, ela é viabilizada pela situação, pelo conforto financeiro. Então, vale muito a pena você investir tempo num planejamento financeiro, né? Chamar os seus pares ou não, ou fazer sozinha, ou tomar o leme, as rédeas dessa questão, porque o valor disso, em termos da sua qualidade de vida, em termos da sua liberdade, em termos do seu futuro, é simplesmente inestimável. É até interessante você falar, né? Porque muitas das vezes a pessoa acaba ficando até num relacionamento abusivo por conta da questão financeira. Tanto é que a Lei Maria da Penha vem trazendo como uma das formas de violência doméstica essa situação financeira, essa repressão financeira, essa violência que a pessoa, tem esse lado, né? A gente ainda, apesar de grandes avanços, né? A gente ainda vive num país machista, né? Por mais que a gente fale, ai, nossa, estamos em 2021, há que se falar em machismo, isso não é coisa de feminismo demais. Não, a gente sabe ainda que independe de classe social também, né? Que muitas das vezes a mulher relega até por ausência de conhecimento, de falar assim, eu vou deixar para depois, não tenho tempo para isso, eu preciso cuidar dos filhos, tal. A administração dos seus bens mesmo, né? Da sua vida financeira, enfim. E essa questão faz com que, a gente voltando a falar, né? Faz com que às vezes a pessoa permaneça num relacionamento abusivo. E eu acho que tamanha é a importância de a gente falar de dinheiro. É interessante porque eu li uma vez uma pesquisa que as pessoas elas veem o dinheiro como um mal necessário, né? Até interessante, mal é um bem necessário, né? Bem infinito, né? Até interessante até a visão que a pessoa coloca no dinheiro, como se, não vou brigar por dinheiro, né? Não é que a gente quer que ninguém brigue por dinheiro, pelo contrário, para que você não brigue por dinheiro, é muito importante que você saiba lidar com ele, não é isso? Thaís, na verdade, a gente precisa parar, às vezes, deixar de lado o puritanismo, né? Deixar de lado, às vezes, um pouco de demagogia, porque, na verdade, nós vivemos num mundo permeado por relações materiais. E até para que a gente atinja a nossa plenitude como seres humanos aqui na Terra, nesse ambiente terreno, há necessidade do dinheiro. Para quê? Para que as causas que nós acreditamos sejam apoiadas, para que os valores que nós defendemos, os sonhos e as causas pelas quais nós desejamos lutar, nos empenhar, que nós consigamos levar a cabo tudo isso. O dinheiro ele é um grande viabilizador na Terra dos nossos sonhos, dos nossos ideais, e principalmente da nossa sensação de bem-estar, né, da nossa sensação de conforto, que é tão importante. Então, a própria ansiedade, ela diminui quando você tem uma vida financeira
presente estável. Então, o planejamento financeiro, claro que existem excelentes especialistas, Thaís, é muito importante o conhecimento técnico, que fique isso aqui registrado, que fique isso aqui documentado. Então, nós temos aí especialistas em finanças pessoais de excelente gabarito. Tem o Gustavo Cerbasi, o Samidana, o Mauro Halfeld, eles têm material riquíssimo à disposição, assim como você disponibiliza no ITJ tanto material rico de forma gratuita, esses profissionais também disponibilizam técnicas, disponibilizam planilhas, disponibilizam roteiros técnicos de extrema qualidade. Porém, o que acontece se você só for seguir a técnica? Na verdade, Thaís, a gente costuma esbarrar na parte comportamental. Então, é isso que eu gosto de falar muito aqui na minha empresa, né? Aqui na empresa, a gente valoriza muito essa questão das finanças pessoais, da educação financeira. Então, a gente chama especialistas, uma vez a cada 2 anos, a gente chama especialistas para ensinarem os colaboradores a lidarem com suas próprias finanças, a se educarem, a passarem isso para o seu dia a dia. E essa prioridade é uma questão de escolha. Quando você escolhe olhar, priorizar as suas finanças, você acaba, às vezes, se incomodando com alguma situação que não está muito ok, que não está muito equilibrada, e esse incômodo é o primeiro motor propulsor para a mudança. Então, se você não se volta para isso, se você, na verdade, não desliga o automático, aquela primeira que a gente engata na nossa vida, nós mulheres, né, você sabe bem disso, múltiplos papéis, tal, então a gente engata uma primeira e vai. Se a gente não der um ponto morto e não se voltar para a questão financeira, a gente acaba muitas vezes levando uma vida muito mais ansiosa do que deveria, apagando incêndios que seriam talvez desnecessários com um pouco de planejamento, de inteligência aplicada às finanças, e é só por falta de um insight que você está dando hoje aqui para que isso seja feito. Então, assim, resumindo, além da parte técnica, que é louvável e tem que ser buscada em material gratuito, em material bacana, além da técnica receita de bolo, é muito importante que a gente atente para a parte comportamental. E o principal disso, a maior dica que eu deixo aqui, é que planejamento é fazer plano, né, Thaís? E fazer plano é saber que eles fatalmente não darão certo na íntegra, né? Eles serão mudados, eles serão refeitos, eles sucumbirão, eles mudarão. Então, assim, é porque tem gente que fala, por que eu vou planejar as minhas finanças se eu nem sei se daqui a 10 anos eu estou aqui, se eu estou viva, se eu vou viver até 70, até 90. Então, assim, os planos, Thaís, eles valem muito a pena de serem traçados, de serem feitos, ainda que eles deem errado. E é para que eles deem errado, muitas vezes em planejamento financeiro, comigo mesmo, meus planos já deram muito errado para o lado bom. Muitas vezes eu estimei uma coisa e acabei conseguindo outra muito mais bacana, mas eu atribuo isso justamente ao fato de eu ter feito o plano e disso ter influenciado diretamente o meu comportamento, o meu pensamento, minha atitude, as minhas diretrizes na vida, né? Então, os planos dão errado? Claro que dão. Você casa, dá para se separar na sua esteira, mas você se divorcia eventualmente. Eu sou divorciada, 2 filhos. Então, assim, quando eu comecei a fazer planejamento financeiro, eu não contava com essa intercorrência de vida, divórcio, né? Mas ela acontece. E aí? É um ajuste que você faz na trajetória. Você passa por fases em que você faz uma bobagemzinha de leve, em que você desfoca, em que você se deixa levar pelo consumo de pouca qualidade. Claro que sim, já aconteceu comigo quantas vezes. Mas se você tem um trilho, Thaís, uma trilha a ser seguida, quando o trem descarrilha,
na verdade, se ele tem o trilho, é fácil que ele volte para o eixo, porque existe o eixo. Então, o planejamento financeiro, ele deve ser estimulado para a mulher para que ela tenha um eixo mestre. E aí, as eventuais intercorrências da vida, que são de fato inevitáveis, elas vão ser muito melhor encaradas se você tem esse eixo mestre, que é o seu planejamento no papel, ou no aplicativo, ou no seu computador, enfim. Aí vai do seu estilo. E até interessante porque é aquela história, né? Às vezes a gente não gosta por não ter experimentado, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, isso não é para mim, eu não entendo de números, como é que eu vou fazer isso? Como se a gente, por exemplo, é até interessante, né? Você vai no açougue, você tem R$ 10, né? Você vai conseguir comprar 1 quilo de filé mignon? Não vai, porque você só tem os R$ 10, né? Isso quer dizer o quê? Você vai precisar se adequar. A gente lida com números, mesmo sem ser um grande expert em matemática, né? A gente lida com os números todos os dias, quando a gente vai na feira, quando a gente pega ônibus, quando a gente pega o metrô, quando a gente vai ao mercado, vai à farmácia, você lida com números todos os dias, né? E eu acho que essa coisa de a gente falar, ai, não, isso não é para mim, tal, vai muito também de você experimentar, né? E tem um outro detalhe, assim, né? Desculpa. Que, imagina, tem um outro detalhe que eu vejo também, essa questão de você experimentar, e também de, às vezes, não querer ver, né? Então, é assim, eu prefiro não enxergar onde o buraco se encontra, não é mais ou menos assim? Sem dúvida, Thaís, isso é assim, isso é um sentimento comum ao ser humano, né? Ao ser humano. Então, assim, na verdade, precisa desmistificar, como você bem falou, essa questão de números. Um percentual muito pequeno do planejamento financeiro depende de números, por incrível que pareça. Então, chega uma hora que, é claro, você vai ter que fazer um diagnóstico da sua situação do momento. Então, planejamento financeiro, Thaís, dá para começar em qualquer fase da vida. Dá para você, não precisa um chicotinho, não, para ficar se martirizando porque não fez até hoje. Dá para começar com 60, com 20, com 30, em qualquer fase e em qualquer ponto da carreira ou do orçamento familiar. Inclusive em fases de dificuldade, de aperto, de eventual renda espremida, né? Então, dá para começar sempre, primeira coisa. Então, isso é sim para todo mundo. E a questão dos números, que você bem tocou. Na verdade, os números são um percentual muito pequeno de todo esse trabalho, de todo esse planejamento, que é um planejamento que envolve escolhas de vida, que envolve um dos maiores desafios do ser humano, que é a sua identidade. Thaís, é impressionante como muitas vezes a gente vem para essa vida e a gente é tão rotulado, né? Nossos pais sem querer, nossos amigos, né? Nossos colegas de trabalho nos rotulam disso, de aquilo outro, e nós obedecemos aos rótulos e às vezes não nos perguntamos quem nós somos de verdade, o que nos define de verdade, o que nos deixa feliz de verdade, o que é valor para a gente de verdade. Então, esses questionamentos, que são assim, questionamentos que valem uma vida, são questionamentos que muitas vezes você vive décadas para você ter lucidez para responder se olhando no espelho, não é para a mídia, é para você mesmo. Então, o planejamento financeiro bem feito, ele é muito mais uma identidade, um encontro com a sua identidade, com quem você é, com o que é importante de fato para você, com quais valores traduzem o seu estilo de vida, né? Por que você acha importante uma coisa e não outra, né? Então, ele é muito mais comportamental do que técnico e numérico. Então, isso faz com que, mesmo que você não entenda de números, você sabe, eu sou
eu fiz medicina, veja bem, eu sou de uma área técnica da área da saúde. E assim, eu sempre faço analogias usando a minha formação, porque a minha base é como o meu raciocínio funciona. Então, eu digo assim, o que adianta você prescrever um eventual tratamento sem você ter um bom diagnóstico? A gente tem que fazer um diagnóstico das nossas finanças hoje. Equivale a um profissional de saúde, a um médico, te pedir um hemograma para tomar uma diretriz, te pedir uma bateria de exames para tomar uma diretriz. Então, aí sim tem um número envolvido, Thaís. A partir daí, quando você recebe o exame, quando você vê o hemograma e quando você vê aquele resultado do orçamento familiar, analogamente, né? Quando você tem o resultado do orçamento familiar na sua mão, aí o que você vai fazer com isso é puro o quê? É puro raciocínio clínico, no caso do profissional, é uma troca, né? É uma troca entre o médico e o paciente, mas também é uma troca de você com você mesma, no caso do orçamento familiar, e com os seus pares, se houverem, com os seus filhos, mesmo crianças. Quantas vezes eu já não tive que juntar os meus e falar assim, olha, gente, o nosso plano, o nosso sonho como família de longo prazo, ele é esse. E eu sempre falo para eles, eles já sabem decor, que a gente, até acho que foi Warren Buffett que costumava dizer muito isso, ele dizia que a gente não tem que investir o que sobra do consumo no final do mês. É literalmente o contrário. A gente tem que gastar o que sobra do investimento feito no início do mês. Então, quantas vezes eu já não tive que chamar os meus filhos e falar assim, olha, agora a gente tem aquele sonho, por isso a gente faz os investimentos, plantar a sementinha para colher depois. Então, a gente vai adequar o nosso padrão de consumo, né? Lógico que com palavras que eles entendam, né? Que eles acessem, para a realidade do momento. E aí depois você comemora, celebra muito quando você consegue essa conquista e inclui justamente a família inteira, porque todo mundo foi peça participante dessa meta, desse objetivo, e isso é muito bacana, né? Então, quer dizer, a questão do planejamento é muito comportamental e um pouco menos técnica do que se preconiza por aí, né? Embora seja extremamente louvável, extremamente valioso o trabalho dos educadores financeiros, dos conselheiros e consultores em finanças pessoais. Eu, por exemplo, já usei e recomendo fortemente. Então, é assim, né? Vamos imaginar. Você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Como você lidar com essa parte financeira também tem tudo a ver com realização de sonhos, né? E também com uma gestão de equipe, nem que seja dentro da sua própria casa, né? Porque seja você uma empresária, seja você uma mãe de família, você está ali numa equipe dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, né? E você acha que é importante que você estava falando dessa divisão de informações, etc., que isso seja, de fato, feito em conjunto para ter o engajamento de todos, então, engajamento dos filhos, engajamento dos colaboradores, enfim, é importante ter bem clara essa meta, essa vontade que aquela família ou que aquela empresa tem para que todos juntos possam alcançar? Nossa, Thaís, eu acho isso fundamental para o sucesso do planejamento financeiro. Por quê? Na verdade, tem gente que fala muito sobre privacidade nessa hora. Eu quero a minha privacidade em relação ao meu cônjuge. Hipoteticamente, há dois orçamentos, né? Orçamento da esposa, orçamento do esposo, e aí tem os filhos envolvidos. Então, os dois podem querer uma certa privacidade. Perfeito, isso é totalmente admissível. Mas o que não pode ser privativo, Thaís? O que não pode ser permeado por egoísmo? São as metas, são os objetivos de uma família ou de um casal,
né? Família, seja ela qual for, volto a dizer, a minha família hoje, né, ela é eu, meus 2 filhos. Mas não importa qual seja a configuração familiar, a questão é que os sonhos, os objetivos de curto, de médio, de longo prazo, eles têm que ser democratizados para que haja envolvimento. E, inclusive, é muito bacana quando a gente passa isso para os nossos filhos. Então, assim, eu sempre, na minha experiência, eu sempre tive como prioridade, como sonho, focar na educação dos meus filhos. Então, sempre tive isso como prioridade. E eles sempre souberam disso, isso sempre foi transparente. Então, é muito importante que eles saibam o quanto que eu vou alocar de recursos e o quanto que eu vou alocar de energia para essa coisa que é uma prioridade minha e que os envolve. Né? Então, de repente, uma família pode não ter a mesma prioridade ou pode não ter filhos, mas a prioridade pode ser fazer um capital para fazer uma ONG, né? Uma ONG aí, enfim, com uma causa, pode ser ter uma casa na praia, no campo. A prioridade pode ser, eventualmente, inclusive uma prioridade dúbia. Olha, a esposa quer uma casa na praia, o marido quer uma ONG. Então, existe a necessidade de haver a democratização dos sonhos, né? Porque os sonhos, eles são grandiosos, né? Os sonhos não são para hoje. Os sonhos, Thaís, eles não são o orçamento do mês, né? Os sonhos, eles são a obra de uma vida, muitas vezes, né? Eles são uma obra. Então, há necessidade do quê? Da cumplicidade de quem está do teu lado, né? Para que isso seja levado a cabo. Senão, uma família fica, um luta contra, outro a favor, contra, a favor. Então, é saudável que se faça. Eu sempre brinco com as minhas meninas aqui na empresa que a vida financeira da gente é uma cômoda. E ela tem várias gavetinhas, né? E a gente tem que saber colocar cada recurso na sua gavetinha, inclusive contemplando, às vezes, necessidades e sonhos alheios. Às vezes do seu namorado, às vezes da sua mãe, às vezes dos seus filhos. Então, tudo isso faz com que, às vezes, você saia do seu egoísmo, né? É muito importante, por exemplo, para os meus pais, que a gente faça uma viagem por ano juntos. Então, você acaba criando uma gavetinha para a sua viagem de férias, incluindo esse convívio com seus ascendentes, né? Que a vida passa tão rápido quanto que esses momentos não valem. Então, o importante é que cada cidadão, cada criatura, cada família tenha essa democratização para que haja essa troca. Né? E dá muito certo, eu digo por experiência. Né? Eu sempre priorizei a educação dos meus filhos, agora eu tenho uma menina com 17 anos, né, que passou em passou em várias faculdades. Fazer propaganda dela, né? Passou em diversas faculdades, vai fazer medicina, né? Passou fora do Brasil, então é uma coisa para a qual eu já havia me preparado, né? Então, assim, desde que ela tinha 2 anos de idade, existe uma gavetinha dentro da minha cômoda que se preparou para esse momento que eu não sabia se chegaria ou não. Eu não sabia se ela faria medicina, se ela ia fazer artes plásticas, ou se ela ia, eventualmente, não querer fazer uma universidade. Mas o que acontece? Chegou a hora, com 17 anos. Então, ela escolheu uma universidade, eu já pude, uma universidade privada. Então, assim, já existe essa previsibilidade. Eu já comprei um apartamento para que ela fique lá, para que não tenha envolvimento de aluguel nessa situação. Tudo isso havia uma previsão, porque isso era a minha prioridade. Então, eventualmente, outra família, isso não é necessário, porque pode não ser a prioridade, o sonho deles, né? Então, o que é importante é você ser fiel a quem você é, a sua prioridade, ao que você quer da vida, né? Então, para algumas famílias, pode ser importante que os filhos consigam uma escola pública, não saiam de casa. Perfeito, é extremamente digno de respeito que cada um tenha o seu estilo e a sua identidade respeitada, né? Mas o que me fez conseguir isso, quer dizer, ter uma menina que
vai poder cursar medicina, se Deus ajudar, me der saúde, é você ter o recurso alocado para isso planejado antes. Eu não vou começar agora a pensar como é que eu pago a faculdade. Não é assim, né? Porque aí você acaba tendo uma ansiedade muito grande, você tem repercussões na sua saúde, você tem repercussão nas suas finanças, na sua empresa, você começa a ter repercussões deletérias no seu dia a dia, né? Então, por que não pensar antes se isso era uma prioridade para mim? Então, vamos pensar antes, né? Então, eu acho isso... Essa coisa de a gente pensar antes, de ter uma programação da família, tal. Uma das pessoas que estão nos assistindo é a Dalvina. A Dalvina, ela passou na UAB recentemente. Ela se dedicou à família a vida inteira. Depois de avó, foi se formar em Direito. Então, quando a gente fala de sonho, então, às vezes, e essa mudança às vezes, a gente, né, dá umas requebradas, fazer um replanejamento, tal, ela é prova disso, e assim, ai, olha, não, ela é milionária, esperou pagar a faculdade para os filhos, ou ter esse suporte para os filhos. Não, ela é uma pessoa normal, como todo mundo, né? E que conseguiu, de uma certa forma, junto com a sua família, realizar um sonho. Então, e essa questão, é claro, ela também estudou numa faculdade privada, teve que pagar, enfim, é esforço, é vontade, né? Então, essa questão de a gente ter o sonho ligado também com essa parte financeira é até algo motivacional, né? Sem dúvida. Não é? E aí, um outro ponto também interessante, que esse desalinhamento também da área financeira faz com que o seu lado emocional ocupe um lado do seu lado emocional significante, ao ponto de repente, você ter baixa de rendimento, às vezes perder o emprego, perder as pessoas que você gosta, né, de afastar as pessoas que você gosta, que é algo muito triste, né? Então, o impacto, como é que você vê esse impacto, essa mistura, né, de você ter um planejamento e realizar o sonho, com também a questão de você não ter esse planejamento e abafar o sonho e abafar pessoas da sua vida? Thaís, parabéns em primeiro lugar para ela, né? Muito bacana, sensacional de ver essas histórias de que qualquer hora é hora, né? Eu acredito muito nisso, de que nunca é tarde, nem para estudar, nem para recomeçar, né? Nem para fazer um planejamento financeiro, por mais que você tenha problemas no dia a dia, más escolhas no passado, más decisões, não importa. Às vezes é hora de você se livrar das más decisões e começar a realizar um eventual prejuízo e começar. Então, Thaís, eu te diria o seguinte, que em cima disso, não importa, na verdade, o quão temporal que é o seu sonho. A prova é aí da nossa amiga. Da Dalvina. O que importa, na verdade, é você ter um objetivo, ter um sonho. Isso te move realmente, porque é o equivalente a um barco, né? Um barco que sai e em qualquer porto que ele chegue está ok, nem sempre ele vai chegar no porto mais adequado para os ocupantes, né? Então, você tem que ter uma bússola, você tem que ter uma diretriz, né? Você tem que ter um direcionamento. E é esse direcionamento que o planejamento financeiro te dá. É essa parada que eu proponho para reflexão, essa parada para o autoconhecimento, essa parada para o pessoal da minha geração, muitas vezes, escrever no papel. Eu vou melhor no papel, porque eu acho que meu cérebro ele tem um ritmo, fica mais fluido. É isso aí. Então, no papel, parece que eu formo um compromisso velado comigo mesma, tudo aquilo que eu ponho no papel. Então, nunca é tarde para estudar, para tirar a OAB, né? Baita conquista na vida, e nunca é tarde para você sentar e você escrever
primeiro você e depois dividindo com a sua família o que você tem de sonho, o que você tem de objetivo. Sonhos maiores, sonhos ousados, né? Só que faça o seu planejamento a lápis, porque ele não vai se realizar tal qual ele foi proposto por você naquele momento de vida. O planejamento, ele é uma fotografia, né? Vídeo longo, ele é uma fotografia. Essa foto, ela vai mudar, você muda em 3 meses, em 6 meses. E é muito positivo que isso aconteça. Então, se você tem o planejamento, você vai revê-lo. É muito melhor ter isso do que não ter. Muito melhor. É melhor um planejamento, às vezes, não tão adequado, não tão lúcido, do que a falta dele. E aí ele vai sendo aprimorado, você vai todo ano, final de ano, tal, vamos dar aqui uma burilada, você teve uma intercorrência de vida que justifica você corrigir algum rumo, vamos corrigir. Então, assim, é muito bacana isso, né? O importante é você se comprometer, é você perceber, isso para mim foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu percebi que isso também é uma ferramenta de gestão, isso é na verdade, é uma lição de gestão, mas ele serve perfeitamente para a nossa vida pessoal. Na verdade, na vida da gente, se a gente for contar em 100%, 70% do que nos acontece pode ser influenciado por nós mesmos. E os outros 30% pertencem ao acaso, pertencem ao campo que é inacessível à nossa influência. Então, o que a gente tem que caprichar? Em qual dos dois? Nos 70%, sobre os quais nós temos ascensão, nós temos algum tipo de influência. Porque aqueles 30%, ou seja, se eu vou morrer amanhã, se eu vou eventualmente ter uma intercorrência grave aí na minha vida, pode não estar na minha mão. Então, não há o que ser feito. Mas, até isso acontecer, por que não viver bem? Por que não viver com uma paz de espírito, com um sossego de que não está apagando incêndio todos os dias? Né? Porque o que você colocou, uma família, uma mulher que não se planeja, ela está apagando incêndio sempre. Então, ela corre lá, apaga, corre aqui, apaga, corre acolá, apaga. Então, assim, se o teu presente, né, que é a coisa mais democrática do mundo, todo mundo tem igual, aquelas 24 horas do dia que são ofertadas para todo mundo na mesma medida. Se com essas 24 horas desse dia que eu ganho de presente todas as manhãs, se eu parar para me organizar, se eu tentar me entender, tentar olhar o mundo pelo meu prisma e não pelo prisma do vizinho, tentar não me influenciar pelo que está em moda, por promessas mirabolantes de investimento, né? Promessas milagreiras. Se eu tentar não olhar o mundo pelo lado dos meus parentes, pelo lado da mídia, se eu olhar para mim mesma e perceber o que é importante para mim e como eu vou chegar lá, a minha vida, qualquer que seja a duração dela, ela vai ser muito mais completa, muito mais estável, muito mais equilibrada. Né? E isso a gente também passa para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colaboradores. Então, fazer uma meta de vida, e aí o desafio qual é? É para você atingir essa meta, que micro-revoluções você vai ter que fazer no dia a dia. Agora, o que eu queria deixar, Thaís, até tendo como exemplo a nossa colega? Na verdade, planejamento financeiro não é sacrifício para a vida toda. Planejamento e sacrifício impõe sacrifícios transitórios, impõe sacrifícios momentâneos, mas também impõe celebrações que valem muito a pena, né? Na vida aí. Quanta coisa, né, que a gente não comemora e que às vezes não é coisa, né? Às vezes não é coisa. Eu sempre falo isso. Quando a gente junta todo mundo em casa, às vezes a gente fala, não dá para ir agora muito em restaurante, não só pela pandemia, mas pela questão da adequação orçamentária que todas as famílias estão enfrentando. Então, todo mundo, por exemplo, que tinha o padrão de comer mais fora,
com certeza está revendo isso, está reajustando, está ressignificando esses hábitos. Mas quando você junta na sua casa a sua família, você faz isso, né? Na sua casa de campo, você faz isso, você vê que às vezes planejamento tem gratificações que não são financeiras, que são gratificações humanas, são coisas que não são materiais, que são, na verdade, o que mais importa, né? Mas elas são viabilizadas pelo seu equilíbrio, pelas escolhas que você fez. Você consegue ter aquela refeição porque você tem o budget para viabilizar aquele encontro. Então, a viabilidade foi dada pela sua organização, mas o que você desfruta, a gratificação, não é material. A gratificação, ela é muito superior a isso, né? É o convívio. Eu sempre brinco, eu falo, o que adianta ter casa de praia para ser vazia? Né? O convívio, você trocar experiências, você conviver com quem você ama, no frigir dos ovos é o objetivo de muita gente, né? O objetivo de vida, né? É ter condições melhores de convívio com quem se ama. E uma ferramenta para isso é o planejamento financeiro. Esses sacrifícios, Thaís, transitórios, que eles não são o fim, mas são meio, que todo mundo tem que fazer, né? E olha como vale a pena, olha a nossa amiga com a OAB. Pois é, falou que está emocionada de a gente estar falando dela aqui, porque realmente a gente tem vários exemplos, né? Ela é um exemplo de que planejando dá, né? Então, quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente, como você bem vem ressaltando, a gente está falando de não só de uma questão material, a gente está falando muito mais do que isso, né? E até é interessante, estava falando de plano de vida. Quando a gente fala de empreendedorismo, fala de empresas, a primeira coisa, se você entrar em um site, tá, do Sebrae hoje, a primeira coisa que vão falar para você, tenha um plano de negócio na sua empresa, né? E até é interessante que acho que a grande maioria das empresas, porque 90% das empresas do Brasil são de micro e pequenas empresas, não tem esse essencial que é o plano de negócio, né? De você no caso da empresa, conhecer a sua empresa e o objetivo da sua empresa, enfim. Quando a gente passa esse plano de negócio para casa, né, para o seu lar, a gente pode falar de um plano de vida, né? Então, você tem um plano de vida que eu acho que é muito, muito interessante, que, como você disse, faz com que você não saia do eixo, te foca e faz com que você tenha força para enfrentar alguma situação como nós estamos vivendo hoje, que um dia imaginar que a gente ia viver por tanto tempo uma situação que nós estamos vivendo hoje sem ter uma ideia efetiva de quando vai acabar. É até interessante, gente, uma vez, isso há pouco tempo, estava numa reunião com a Paula, e aí ela estava falando, você imagina a pessoa ciente de esperança, né? A gente falando de negócio, né? Pessoa ciente de esperança porque está acreditando que a pandemia vai acabar, vem a segunda fase desmoronando, né? Essa esperança. É claro que você pode ter que mudar de caminho? Pode. E eu acho que nós temos vários exemplos hoje na pandemia que as pessoas se adequaram e mudaram de caminho, né? No final de semana eu estava vendo pequenas empresas, grandes negócios no domingo, e aí a história de uma senhora que ela viu o negócio dela desmoronando, e ela criou lá pijamas que não parecem pijama, então a malha de pijama, mas só que a estética não é de pijama. Para que a pessoa possa permanecer em casa de pijama, então ela dorme, trabalha com a mesma roupa, e é assim, você vai olhar, realmente não parece pijama, né? E com isso, com essa criatividade, ela conseguiu reverter a situação que ela estava vendo, que estava desmoronando, e passou a ter muito mais lucro do que ela tem hoje.
E quando a gente fala desse planejamento financeiro, também é isso, para você ter criatividade. A nossa mente tem que estar em paz para ter criatividade, né? Como é que, diante de tudo, né, que a gente está vivendo, como é que é, o que a gente faz para olhar para o buraco, para saber a dimensão do buraco? Thaís, quem melhor para fazer isso do que uma mulher, né? As mulheres, elas são multitarefas, elas são criativas, elas tiram leite de pedra, né? Então, a mulher, mais um motivo para a mulher mexer com isso agora, justamente agora, qualquer que seja a situação que ela esteja enfrentando. Porque, veja bem, quando você fez a analogia entre a empresa e as finanças pessoais, realmente é muito parecido, com algumas ressalvas, mas a questão do plano de negócios é um planejamento de vida, você foi perfeita, é isso aí, né? E assim, na verdade, o planejamento financeiro, que envolve o planejamento de vida, tem por trás, no bojo dele tem um planejamento de vida, é você estudar os cenários, né? Então, você estudar o cenário atual, é você prever cenários, né? Então, assim, é muito importante que você, por exemplo, com essa situação de emergência que a gente está vivendo, né? Plano de emergência, situação emergencial, situação arrastada demais, o que vem à nossa mente que é quase um divisor de águas entre quem se sai bem e se sai mal dessa situação? Logo vem à mente um colchão, um amortecedor, uma reserva de emergência, né? Que em planejamento financeiro chama reserva de emergência. Então, as empresas e as famílias e as mulheres individualmente ou configurações familiares diversas que conseguiram amealhar uma reserva líquida. Quando eu falo reserva, não pode ser aquele terreno no Nordeste que você recebeu de herança, você não sabe se está dentro do lago ou do mar. Não pode ser, tem que ser uma reserva líquida, disponível. Todo mundo que conseguiu amealhar esse privilégio, né, fazer um planejamento que contemplasse esse colchão, tanto em empresas quanto famílias, conseguiram sobreviver e estão aí ainda na briga, ainda estão na luta. Né? Por mais que haja reveses, você falou do buraco, Thaís. O buraco vem, o imprevisto vem. O melhor consultor de finanças, de economia do mundo não previa esse cenário mundial. Não foi capaz de prever. Não por incompetência, mas por total... faz parte Falta de realmente precedente até, né? Porque, na verdade, não tem precedente. Nunca teve isso, né? E a gente geralmente trabalha com histórias, coisas que já aconteceram, para a gente ter um parâmetro, né? Sem dúvida, o mais criativo dos analistas não conseguiu prever nada parecido. Então, quando acontece, tá aí, aconteceu. E é como você falou, aconteceu e reaconteceu, né? Houve uma segunda onda pela qual a gente está passando e tudo isso. Então, qual é a maneira de enfrentar? A maneira de enfrentar você tem um revés, você tem, na verdade, uma encrenca que não é pequena, que atinge aí empresas, famílias, com graus variados de intensidade, de acordo com o mercado de atuação e de acordo com as repercussões em emprego, em renda, que cada um individualmente foi submetido, né? O acometimento foi bastante individual, mas, de um modo geral, se a gente tiver, tanto na empresa quanto na família, um colchão para o padrão de vida mensal, o custo mensal pelo menos fixo, porque o variável, aquele que é ligado a itens de lazer, a itens de escolhas, né? Quer dizer, você escolhe eventualmente no restaurante ou não, mas o seu custo fixo médio por mês, você tem que ter reservado e alocado em uma posição
com liquidez. Porque aí, uma coisa como essas, que muito nos ensinou, aumentou demais, Thaís, a importância, a relevância desse ícone do planejamento financeiro, que é a reserva emergencial. Então, assim, em empresas, eu cheguei a comentar com você em reunião, se você não teve colchão, quantos e quantos clientes nossos que, infelizmente, trabalhadores bem intencionados, com ótima índole, mas que não conseguiram sustentar a empresa operando, né? Então, a gente, que no caso da empresa, a gente deve a manutenção no mercado, apesar de todos esses reveses e apesar das dificuldades enfrentadas, que são inegáveis, né? Não existe mundo de Bob, todas as empresas e a economia está passando por dificuldades, né? Mas a gente enfrenta as dificuldades com base no colchão. Então, um profissional liberal, por exemplo, os especialistas preconizam que ele tem que ter 6 meses no mínimo de reserva para o custeio mensal. Uma pessoa que tem uma carreira muito estável, que tem menos risco de perder o emprego e tudo mais, que tenha pouca alocação em dívidas fixas, não está devendo o carro, a casa, a geladeira, o papagaio, o charuto, uma pessoa que tenha poucas dívidas contumazes, né, e recorrentes, ela pode ter 3 meses de reserva de padrão de vida. Então, e na empresa? Poxa, na empresa tem que ter também, né? Por quê? Porque numa situação de risco, porque a atividade empresarial é de risco, você tem aí uma mola, né? Você tem aí uma gordura para se apoiar. E você abre mão dela. A gente aqui na empresa fez isso, e aí você consegue uma sobrevida para que aí a competência, lógico, dos órgãos públicos enfim, consiga fazer com que a coisa volte ao normal, a coisa, enfim, se restabeleça, né? Mas sem essa reserva de emergência, Thaís, ficou quase impossível, tanto para as famílias quanto para as empresas. Você vê como é relevante uma máxima, um ícone do planejamento financeiro. É relevante, às vezes, para você manter sua família, para você manter sua dignidade, para você manter a sua lucidez de reação numa situação de revés. Então, o momento presente organizado, como você bem falou, ele te nutre de equilíbrio, ele te nutre de parcimônia, ele te nutre de lucidez para melhores decisões baseadas em fatos, baseadas em evidências, quando você está diante de um problema. Melhores escolhas, né? Então, o colchão financeiro, na pandemia ou não, ele te possibilita melhores escolhas. É impressionante como isso é causa e efeito. Se você tem um colchão financeiro, você tem possibilidade de melhores escolhas. Se você vai fazê-las ou não, aí depende, logicamente, do seu momento, do seu estilo de vida, mas você tem a possibilidade de fazer boas escolhas. Até interessante, logo no começo da pandemia, no ano passado, eu tenho uma irmã que é extremamente racional, que é minha irmã mais velha. E ela virou, e é assim, né? Às vezes, porque você tem que ser realmente multiuso, você tem que ser criativa, você tem que ser organizada, a gente tem que ser várias coisas, né? E a gente sabe que cada um tem uma habilidade maior do que outra. Ela virou e falou para mim assim: agora é hora de a gente saber cada centavo que você gasta e cada centavo que você ganha. E às vezes a gente não tem nem noção, né? Porque enquanto tem, isso é uma coisa muito, muito interessante, enquanto tem, você vai pagando. E falar, não, estou pagando, então eu estou bem, né? E acaba não fazendo essa reserva que a Paula falou, você fala, eu estou pagando mesmo, está dando certo, né? Uhum. E acaba não se precavendo às vezes, por uma situação inusitada, imprevisível, como, né, ocorreu agora, mas é muito interessante que você mesmo que doa, né, gente? Mesmo que doa, e às vezes você fala assim, poxa, eu estou gastando dinheiro numa coisa totalmente desnecessária, né?
é muito importante que você coloque no papel, como a Paula falou. Então, pega agora nesse momento, pega lá todas as suas contas, né? E coloca no papel, né? Eu lembro que no começo, lá no começo da pandemia, na hora que eu fui ver o quanto eu pagava de telefone, eu conseguia economizar, negociando com a operadora de telefonia, R$ 300 por mês. Ah, você fala, mas Isso, Thaís, é o diagnóstico, né? Olha, você está fazendo um exatamente. diagnóstico, é como se você recebesse o seu hemograma. Você fez um diagnóstico da sua vida financeira. E aí, você reparou que você foi tomando as atitudes em cima do diagnóstico. Se você não Uhum. tivesse feito o diagnóstico, você não teria rumo, né? Você não iria negociar com a operadora de telefonia. Então, a ação ela é posterior à conscientização da situação. Olha, o seu exemplo é perfeito. E aí você fala, mas é R$ 300 por mês. Se você juntar em um ano, né? São R$ 3.600. R$ 3.600 você consegue passear, né? É uma Consegue viagem. gastar com você mesmo, né? É uma viagem. Nós duas gostamos muito de viajar, e assim, eu particularmente amo viajar, e é uma coisa que me traz felicidade, ou seja, aplicar numa coisa que te traz felicidade, né? Uhum. São gorduras, né? Que a gente precisa retirá-las, removê-las, mas para isso, como a Paula falou, é muito importante que você faça o diagnóstico, né? E esse diagnóstico nada mais é do que coloca no papel aquilo que você gasta, né? É claro, eu brinco, falo, olha, um dia eu vou ser ainda que nem a minha irmã, que a minha irmã sabe detalhes, eu acho que ela compra uma bala, anota no caderninho, estou comprando uma bala tem 50 centavos, né? Mas é muito importante que você saiba disso e que você faça o diagnóstico para ter esse panorama, né? É até interessante, até olha, passa tão rápido que já quase uma hora a gente conversando aqui e olha só, gente, a gente quase não falou de número, né? Quase nem Você falou está de vendo? conta. Quase que a gente não falou de número. É porque, na verdade, o número ele acaba sendo um detalhe posterior à sua análise, aos seus comportamentos, às suas decisões. E só para amarrar esse seu exemplo, que foi perfeito, é impressionante, Thaís, como geralmente o gargalinho, geralmente o nosso problema, não está nas nossas grandes contas. Então, todo mundo sabe decor quanto paga na prestação da casa, do carro, na escola das crianças, no condomínio, eventualmente, todo mundo sabe decor, né? Isso está na nossa mente. Agora, quanto você gasta com os diversos, aqueles acessórios, ninguém planilha, ninguém mensura. Então, quando você vai ver esses variáveis, esses parecem tão pequenos, aí é que tem uma possibilidade de manobra para você, eventualmente, fazer uma reserva de emergência, fazer a poupança para o seu sonho, poupança, assim, no sentido de investimento, claro, fazer o investimento para os seus sonhos e mudar a sua maneira de viver para ter uma vida efetivamente melhor. Né? Então, esse seu exemplo foi perfeito. Primeiro, sair da ilha, olhar a ilha e ver o que precisa ser mudado no contorno dela. Nossa, essa ilha está meio deformadinha ali. Vamos lá e vamos atuar. Aí fica mais fácil você atuar. E para atuar, é isso aí, a ação, existem assim, técnicas e técnicas por aí, mas que só tem valor se você, antes de tudo, se preparar para usá-las, se você mexer com o seu comportamento, né? Você sabe, eu estava vindo para casa, geralmente acabo fazendo as lives de casa para já ficar em casa, né? Estava vindo para casa e estava tocando uma música do Ivan Lins, que eu adoro, fazia bastante tempo que eu não ouvia, que é Um Novo Tempo, né? E aí me chamou muita atenção, porque eu fiquei quieta no carro, ouvindo a letra da música, porque às vezes a gente canta a música tal, e não presta muita atenção na letra, né? E aí ele fala dessa questão do novo tempo, né? E ele fala para nos socorrer, ele repete várias vezes, para nos socorrer, né? Que assim, até deixei aqui de ladinho, porque eu achei muito interessante, o princípio, o comecinho da música que fala assim: no novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos
estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Aí eu achei tão interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar. Ele não fala para me socorrer, fala para nos socorrer. Uma coisa de coletivo, né? De a gente estar junto. Então, eu acho que nesse momento é muito importante que nós estejamos juntos, né? Juntos da nossa família, para que a gente possa ter esse planejamento dentro de casa, para que a gente possa ressignificar coisas, para que a gente possa, muitas das vezes, acho que até dar um passo para trás, para dar 10 passos para frente. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou vender isso porque eu consegui com com tanta vontade, como é que eu vou vender e vou, sei lá, por exemplo, né? Não sei, estou numa casa X, né? Apertou a situação. Estou devendo condomínio. A pessoa fica lá, perde, porque vai para leilão, e não perde o apego, né? Quando a gente está falando de planejamento, além dessa questão da decisão coletiva, é muito importante a gente parar para pensar naquilo que efetivamente é importante na vida da gente. Isso é só tudo, né, Thaís? Isso é só tudo, é tudo. Porque, na verdade, não faz nenhum sentido você viver uma vida que não é sua, né? Até que ela seja abastada, até que ela seja muito bem-sucedida financeiramente ou em quaisquer profissionalmente, ou em quaisquer outros papéis e aspectos da vida. Não vale, não tem sentido, na verdade, você usar, se apropriar de valores que não são de fato seus. Então, o convite aí que fica em relação a essa questão que a gente colocou é o convite justamente para reflexão, né? O convite para introspecção e para essa busca da identidade. Com base na busca da identidade, você consegue dar o start, dar o pontapé inicial para pôr suas coisas no papel, para ver o que realmente é importante para você. Vai ser interessante, porque a gente acaba chegando a conclusões. Quando eu fiz isso, eu cheguei à conclusão de que as coisas que mais me importavam, elas não eram materiais, que havia a viabilidade, né? Elas eram permeadas pela viabilidade econômica, mas não eram materiais. Então, a gente começa a se conhecer mais, né? A gente começa a gente começa a se descobrir e traçar não só metas, mas principalmente o degrau a degrau para chegar lá. Lápis, como a gente, né, como nós duas, ou no computador para dar o delete, dar o back lá e construir de novo. Então, isso é importante. É importante essa reanálise, de tempo em tempo, uma vez por ano, né? Uma vez cada 6 meses, cada um aí no seu ritmo, né? Mas, assim, é muito importante que a gente estimule as pessoas a não andarem à deriva. E o que eu acho que ajuda demais? O conhecimento, Thaís, estudar hoje está muito democratizado, está muito acessível. O que você está fazendo com o ITJ e o que influenciadores, né, de modo geral, que tem conteúdo, gente que tem aí tem bojo, né? Tem cabedal para fazer, que estão disponibilizando muito conteúdo de qualidade de uma maneira democrática. Então, hoje em dia, Thaís, o que é bacana? Estudar não é só ir para o banco da faculdade, sem nenhum demérito a isso, né? A graduação, ela merece todo o respeito, mas você se atualizar, você continuar estudando, você saber o que é um orçamento, você ser criativo, até a própria criatividade, né? Às vezes ela é aflorada pelo fato de você buscar conhecimento. Aí você encontra soluções criativas para as suas questões, para o seu dia a dia, né? E você revê as suas
muitas vezes, as suas metas maiores, muitas vezes os seus propósitos na vida, você revê, mas às vezes você só ajusta os atalhos, você faz pequenos atalhos para chegar em propósitos que você já tenha. Né? Mas o que é importante? São essas pílulas de conhecimento que estão disponíveis para todo mundo. Então, assim, hoje o conhecimento ele vem pelo seu e-mail. Hoje o conhecimento vem pelas lives que você faz, né? Que tanta gente se preocupa em democratizar. Então, o conhecimento ele é menos formal hoje e mais acessível. Então, o que precisa para a gente mudar a nossa vida? Precisa só da boa vontade. Precisa só da vontade, a boa vontade de fazer alguma coisa boa por nós mesmos e depois por quem está em volta da gente. Então, é só pegar um papel, uma caneta, um computador, um aplicativo, jogar lá, finanças pessoais, tem calculadoras no Google, tem planejadores, aplicativos planejadores, muitos deles grátis, tem especialistas super catedráticos. Então, o que precisa? Por mais catedrático que seja o especialista, ele não faz por você. Então, precisa pegar fazer uma curadoria desse conhecimento, que é uma coisa que você também faz aqui no ITJ. Então, uma curadoria fazer um recorte desse conhecimento e aplicar. E aplicar. Não precisa ir fazer faculdade de administração de 4 anos, né, com todo o respeito que merece essa graduação, mas não precisa para você se planejar. Né? Eu sou um exemplo vivo, que eu digo com humildade, eu não tenho os embasamentos, os conceitos básicos da administração. E eu faço, com erros, com acertos, com concertos, com muita borracha, que eu faço de lapiseira, né? Faço no papel ainda. Minha planilha de papéis na vida ela é de papel. Né? Então, assim, não custa nada a gente administrar o tempo primeiro, encontrar a brecha e vamos lá, vamos melhorar a nossa vida, vamos ter uma vida mais plena, uma vida mais satisfatória, né? Uma vida... Isso não precisa ser daqui a 20 anos. O próprio fato da trajetória estar sendo, às vezes, mais equilibrada já te dá satisfação. Então, planejamento financeiro, planejamento de vida é o tão famoso equilíbrio. Então, vamos fazer o nosso trilho, vamos tentar se equilibrar nesse trilho. Se saiu, vamos voltar para o trilho. Então, essa é a mensagem que eu queria te deixar, que se saiu do trilho, vamos voltar, se não tem trilho ainda, vamos fazer, sempre é tempo, sempre é tempo. A mulher, ela se reinventa, ela recomeça, né? Ela renasce, né? Ela renasce emocionalmente, financeiramente, afetivamente, ela tem toda essa energia que o DNA muitas vezes explica, né? São características inatas que facilitam toda essa reinvenção da mulher no dia a dia. Então, vamos usar isso, né? Vamos juntar a família e vamos criar aí a nossa trilha, vamos criar o nosso propósito e vamos fazendo passo a passo os apertos de cinto eventuais para a gente conseguir construir uma vida melhor. Não adianta ansiedade, não adianta chicotinho, né? Eu sempre brinco, de novo, uma analogia só para encerrar, uma analogia com a medicina, né? Às vezes você está com sobrepeso, tal, você vai no endócrino, ele fala, nossa, a gente vai ter que atuar aí, vamos ter que fazer uma higiene de vida, né? Exercício, tal, alimentação. Aí você fala, não como mais nada e vou correr 12 horas por dia. O que acontece? Você sucumbe. Você morre, literalmente você morre, né? Teu corpo não aguenta. Então, nada com sobressaltos, nada com extremos, nada com culpa demais ou com exageros se sustenta. Então, é um planejamento factível, uma coisa possível, né? A gente começou dizendo que a gente está aqui falando para mulheres reais, né? Para companheiros de mulheres reais também. Mulheres reais, com seus erros, seus acertos, seus percalços, suas dificuldades, né? E, então, não vamos querer perder 30 quilos em uma semana. Vamos fazer alguma coisa que se sustente. Sentar, escrever, pensar, analisar. Se tiver que chorar, vamos chorar em cima do planejamento, mas decisões erradas do passado devem ficar na esfera e na seara do passado. Vale muito mais a pena, como você falou, vamos nos livrar de tal
situação ruim, para que a gente dá esse passo para trás, vamos dar outro para frente. Perfeito. É isso aí que é o convite. É para traçar uma trilha, analisar e plantar uma vida melhor e mais satisfatória, mais feliz para todo mundo. Que é possível. Que a gente possa viver um novo tempo, efetivamente, como diz o Ivan Lins, né? Que cheio de esperança. Eu sei que nesse momento é difícil, né? Diante de tantas informações ruins, mas a gente pode começar agora a viver um novo tempo. Basta exclusivamente você querer, né? A decisão está nas suas mãos. Então, e eu tenho certeza que você é capaz de viver um novo tempo com muita, muita, muita felicidade. Paula, muito, muito obrigado mais uma vez. Sempre fantástico estar com você. Eu tenho certeza que eu falo que a gente às vezes não consegue ter tantas flores num jardim, mas se a gente já tiver uma única flor, com certeza o nosso jardim vai ser muito mais bonito. E eu tenho certeza absoluta que você fez o nosso jardim mais bonito. Muito, muito obrigada. Thaís, parabéns pelo trabalho, obrigada pelo convite e grande beijo. Trabalho de muito valor o que você está fazendo. Beijo, gente. Espero vocês na próxima semana com mais uma live do ITJ. Semana que vem, Miriam Ravanelli. Beijo, gente. Beijo, Paula. Obrigada. Beijo, obrigada.